se conhecer também o que está escrito na Escritura Sagrada, larga o pecado, larga a mentira. E tem pessoas que ficam caçando a vida de outro, igual um grupo que tem por aqui, grupo de hipócrita, grupo de pessoas perturbadores de Deus, um grupo de pessoas que não é humanidade. Sabe o que é humanidade? É a pessoa, cada um viver na sua vida particular, não é pessoas invadir a vida dos outros, não é pessoa ser querer invadir a vida da pessoa, observando a vida da pessoa. Isso se chama farisismo, grupo de farisismo, grupo de pessoas perseguidores, grupo de pessoas que perderam o temor de Deus, o respeito por Deus e por outras pessoas, porque isso não é humanidade. Sabe o que é humanidade, meu irmão? Humanidade é cada um viver de igualdade com qualquer um. Essas pessoas estão criando um grupo de hipócrita, grupo de pessoas perseguidores, estão criando, estão se achando grande demais, elevada demais às alturas. Nem Cristo, meu irmão, nem Cristo, eu falo de Jesus. Quando ele veio como um menor, ele veio para se fazer como homem, mas tem pessoas que se acham grande, tem pessoas que acham que nem Golias, quer todos os dias afetar, tentando afetar a nossa mente, tentando a todos os dias entrando, e tem pessoas que se sentem felizes. Você já viu pessoas que se sentem felizes em tentar oprimir uma pessoa? Tem pessoas que a todo momento faz isso, e isso vai ser pesado na balança. Aguarda o que eu estou te dizendo. Isso vai ser pesado, cidade Eunápolis, Bahia, vai ser pesado na balança. Enquanto não tiver temor, enquanto não tiver respeito, muitos vão descer à sepultura, porque está brincando com Deus, está se levantando com espírito de hipocrisia. Ah, meu irmão, Deus tem todo o poder, Deus ele pode fazer todas as coisas desde quando a pessoa se arrepende. Aqui já tem blasfemiadores, já tem pessoas que blasfemaram do Espírito de Deus, tem pessoas que não têm respeito e por isso quer me atacar, e tem pessoas que me atacam todos os dias neste lugar, ou fica tentando que eu poste algo para se justificar o teu ódio, a tua raiva, para dizer que ele é a vítima, e sendo que ele está sendo o perseguidor. Não está me perseguindo, está perseguindo a Cristo. Então a palavra é verdadeira, irmão. Nem se preocupe com esse tipo de pessoas, nem perca o tempo com pessoas que não é para perder tempo, pessoas que a palavra diz, a própria palavra há de julgar eles. O próprio Cristo há de descer logo logo com juízo para julgar eles. Ah, irmão, aí muitas pessoas vão dizer: irmão, você está amaldiçoando. Estou amaldiçoando ninguém não, irmão. Tudo tem um preço, né? Tudo que ceifa será ceifado, aquele que planta não colhe. Então a colheita vai chegar logo logo. Essas pessoas que não têm temor, não têm respeito, pessoas que não é humanamente, pessoas que aprenderam. Eu fico observando que pessoas aqui aprendeu. Isso é uma quadrilha. É uma quadrilha, pessoas que andam no meio de grupos, pessoas que andam tentando infernizar a vida da pessoa, pessoas que não respeitam a vida da pessoa dentro da igreja ou fora da igreja, qual seja ela qual for. Essas pessoas, elas fazem que nem os fariseus, os hipócritas, e tem pessoas que estão indo por dentro da palavra, irmão. Vai ser logo, logo Deus colocar a mão nele, porque ele está indo, além de tudo, além de ir na contramão da trajetória de estar impedindo e estar tentando impedir a obra de Deus. É fracasso o homem tentar lutar contra Deus. É fracasso. O pior fracasso do homem é ele mesmo se achar poderoso, confiar em homens, de vez de confiar em Deus. Deus a todo momento está dando misericórdia quando o cara acorda. Deus está dando controle de tudo e de todos. Deus, ele sabe, Deus ele é tão poderoso, porque ele sabe o que está no homem. É o que diz a palavra no livro de João, capítulo 2, ele diz, quando ele fez a cura, um milagre, quando ele fez ali na borda de Canaã as águas transformar em vinho, eles creram, os fariseus, os hipócritas creram, e viu que aquela água ali se transformou em vinho, mas eles estavam tudo para experimentar o mestre. Como chegou pessoas
até mim, quando pessoas vêm até mim perguntando se eu sou crente, se eu sou da igreja tal, mas é farisismo público, irmão. Pessoas não querendo nos matar, pessoas hipócritas no meio de pessoas querendo nos destruir a todo tempo. Por causa da palavra não tem outra coisa, irmão. Então, a palavra é verdade. Logo, logo vai ser medido na balança e já está medido na balança para dizer a verdade, toda a verdade. A balança de Deus vai vir aí, o nível de Deus vai chegar neste lugar outra vez. E eu quero ver quem vai escapar. O homem não tem como escapar e não vai escapar. Muitos vão servir como esteco da terra porque quer desafiar a Deus. Lembra quando Deus abriu a terra, quando aquele povo estava tentando, olhando para Moisés e dizendo, Deus só fala com ele, Deus só usa ele, a terra abriu e comeu a parte dos homens que estava lutando sobre o ministério de Moisés. Então, irmão, eu vim aqui enviado por Deus neste lugar. Vou repetir novamente. Eu vim aqui enviado por Deus neste lugar. Cidade Eunápolis, Bahia. Eu vim aqui enviado por Deus. Estou aqui enviado por Deus neste lugar. Então eu creio no que Deus fala. Papagaio, periquito falar, isso não me diz nada. O que me diz é o que Deus fala. Então os fariseus, ele veio. Presta atenção na palavra. A Bíblia diz que os fariseus veio até João. João estava batizando. Mesmo batizando, de vez dele se arrepender. Mas eles não quis se arrepender. Eles quis olhar a vida de João. E ele diz, você é Cristo? Você é Elias? É algum profeta? Ele diz, não, não sou. Mas se não é, por que você está batizando? Aí João vai dar uma dentro da palavra sobre eles, dizendo assim, eu sou aquele que diz as escrituras, eu batizo com água, mas vem um que está no meio de vós, esse vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Aí quando Jesus aparece, quando for batizado, aí lá na frente no livro de João capítulo 2 das bordas, que Jesus faz a água tornar em vinho, fazer vinho sobre a água, sobre o mestre Sala, e eles vão reconhecer, olha o que eles reconheceram, olha o que eles falam. Enquanto, pois, no versículo 23, estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creu no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos conhecia e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus, ele sabia o que tinha no homem. E como ele sabe? Jesus é onisciente e onipresente, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um só. Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade Santa de Deus. Então Jesus é o Cordeiro, ele veio, pagou o preço por mim e por toda a humanidade. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam ele. Mas todos aqueles que receberam ele, ele teve como filho e tem como filho. Ainda há tempo de se arrepender enquanto está respirando. Ainda há tempo de se arrepender e parar de lutar com o povo de Deus. Porque é perda de tempo. É o cara está sendo, vou dizer em outras palavras, mas vou dizer aqui bem rasgado, sendo um idiota, porque está achando que está agindo contra a vida do irmão, está agindo que está agindo com a vida da irmã, está agindo com a sua própria vida, porque nós somos justificados por Deus, por aquele que nos enviou neste lugar. E quem me enviou neste lugar foi Deus. E é por isso que eu estou aqui neste lugar, porque eu fui enviado de Deus. Assim como João Batista foi enviado para pregar no Jordão e para preparar o caminho para o Senhor. Então nós preparamos não o caminho mais, porque o caminho já está preparado, irmão. Todos os dias a gente temos que se converter
ter, porque as escrituras, os mandamentos, a palavra de Deus é verdade e o caminho é verdade, não existe outro caminho. Tem pessoas que ele se apoia em coisas terrenas, confia em homens, tem pessoas que confiam naquele homem que a palavra de Jesus sabia o que identificasse do homem, então ele sabia o que vinha do homem, Jesus não confiava neles porque era hipócrita, fariseu, são pessoas perseguidoras, e tem pessoas desse jeito, e esse grupo aí tem muito de lobo, porque Deus me mostrou, e quando eu vi esse grupo fazendo isso lá em São Paulo, Deus me mostrava um monte de lobos, são pessoas destruidoras, são pessoas que não temem a palavra de Deus, são pessoas que ficam tentando destruir a pessoa, são lobos no meio de pessoas. E Deus está de olho neles. Logo, logo a balança de Deus vai chegar para ele. O peso vai ser pesado com balança de precisão. E na mão do Altíssimo, na mão do Poderoso. Então tem pessoas que Deus vai deixando. Lembra de Acabe? Lembra que Acabe toda vez encontrava com Elias, Elias profetizava e dizia, ó, larga a idolatria. E ele queria matar os profetas, matar alguns profetas. Como tem esse grupo aí que gosta de matar os cristãos, gosta de matar algumas pessoas quando se afasta da presença de Deus. Eu estou falando algo que Deus me mostrou. Eu estou falando algo que pessoas, que quando destrói a vida de pessoas, eles ficam procurando um objeto, algo para destruir a vida da pessoa. E quando destrói, tem pessoas que ficam dando risadinha, achando que o dia da manhã também não pode chegar para eles também. A conta não pode chegar para eles também. Porque o dia da manhã só pertence a Deus. Esse pessoal não tem um pingo de temor de Deus. São lobos, são pessoas que procuram um jeito para destruir a vida da pessoa e saber se a pessoa andou na noitada, ou andou, não falando na noitada, andou no mundo, andou que hoje é crente, porque no meio de crente, irmão, no meio do evangélico, no meio do povo de Deus, há um povo remido, um povo lavado pelo sangue de Cristo, mas há um povo também que foi comprado pelo bom preço, um preço de sangue. Jesus veio para todos aqueles, mas nem todos aqueles que foi para receber, não receberam a Cristo, mas aqueles que se deu para receber, recebeu a palavra de Deus, e Deus fez sentar, e vai sentar também no meio com Cristo também, na mesa de Cristo também. Deus fez eles como os filhos de Deus. Então tem pessoas, irmão, que eles ficam procurando destruir, ficam tentando levantar o passado da pessoa, ficam tentando de tudo que é maneira jogar pessoas, destruir pessoas, e essas pessoas estão acostumadas a fazer isso com as pessoas nessa cidade. Já estava acostumado, mas vai chegar o ai de Deus, vai chegar, eles são pessoas zombadores, são pessoas que não temem a Deus, são pessoas que não respeitam a vida dos outros, e vai chegar a conta de Deus neste lugar. Escuta o que eu estou te dizendo. Eunápolis, Bahia, eu vou repetir novamente. Já chegou uma vez aqui, né? Na época que eu estava aqui, que eu falei que as pessoas não temem a Deus, que as pessoas não respeitam, que as pessoas não acreditam em revelação, que as pessoas querem lutar, querem mexer, e que ia chegar, e quando eu saísse daqui ia ficar pior. Ficou, não foi? Entrou o coronavírus, matou muita gente. Ah, irmão, você está fazendo isso para engrandecer, para a morte dos outros? Não, irmão. É porque esse pessoal são perversos, são pessoas que até quando Deus me mostrou, quando eu vi a sepultura descendo de muita gente, eu fui o único intercessor, um dos intercessores que tentei dialogar com Deus, dizendo, Deus, por que o Senhor vai fazer isso? Por que o Senhor vai destruir? Por que o Senhor vai permitir que tanta gente morra? Mas sabe por quê, irmão? Por causa do coração perverso do homem. O homem está com a perversidade no mundo, o homem está tentando destruir vida, o homem está tentando provocar a Deus, o homem está tentando de tudo que é maneira não temer a Deus, não respeitar a vida do outro. O homem de toda maneira está procurando os seus próprios caminhos, indo de acordo com o seu próprio caminho e largando os prefeitos, largando o que está escrito, largando os mandamentos, largando a Deus e dando ouvido a espíritos enganadores, mandamento de homens e não mandamento de Deus. Então é por isso que acontece isso. Eu vi isso quando eu falei isso aqui. Eu vi uma visão, Deus me deu várias vezes, e eu via, Deus me levava, e eu via dentro do cemitério aberto, e eu via a sepultura, várias sepulturas, uma junto da outra, via o barro, via bastante gente, via criança. Eu estou falando algo que Deus me mostrou, eu estou falando algo que Deus,
o divino, o poderoso, aquele que me mostrou. Eu via pessoas descendo, eu via pessoas morrendo, crianças, jovens, e Deus me mostrava, Deus me levava neste lugar e me mostrava as pessoas, e eu falei: Deus, mas por que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor vai fazer isso? E Ele disse para mim, eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim, nítida, porque a voz de Deus é nítida. Eu comecei a chorar, chorando por pessoas que eu nem conheço, mas Ele disse para mim, dizendo assim: eu preciso fazer isso. Então, irmão, Deus, ele faz todas as coisas. As pessoas estão perdendo o temor. Tem pessoas que estão se aproximando da igreja para colocar fermento dentro da igreja de Cristo. Tem pessoas que estão entrando dentro da igreja, estão entrando para fermentar a noiva de Cristo. São pessoas que estão indo dentro da igreja, está faltando profeta, homens de Deus. Tem homens de Deus, tem profeta, mas estão pessoas que estão profanando o templo. Estão pessoas que estão a todo tempo, irmão, indo para a sua própria direção, indo por direção do homem. E Deus, ele sabe o que está no homem. Deus, ele conhece todas as coisas. Deus nada foge do controle dele, não vai fugir do controle dele, porque ele está em toda a ação, ele conhece, ele sabe o dia da manhã, como já houvesse o dia de hoje. Você entende, você compreende, ele sabe de todas as coisas, e as pessoas não se arrependem, e tem pessoas aqui que não se arrependeu, e não está arrependido, vai descer, porque está brincando com as coisas de Deus. E tem pessoas que acham que Deus é que nem um homem, o amiguinho que eles fazem das maneiras deles aí, que eu tenho visto. Tem pessoas que acham que Deus não é um Deus, só um Deus bom, mas é um Deus terrível, é um Deus que a Bíblia diz que temer só Ele, porque Ele mata o corpo e lança a alma no inferno. Você já pensou quantas pessoas já morreram, quantas pessoas já deixaram filho, filha, quantas pessoas já deixaram de existir e quantas pessoas já morreram? Quem é esse que morreu? Ah, deixou um filho, deixou uma filha. Aí tem pessoas: ah, não, Deus não vai fazer isso comigo porque eu tenho que criar meu filho. Ei, o dia da manhã só pertence a Deus. A Bíblia está escrito: louco, se eu te pedir a tua alma hoje, o que tens? Então se arrependa enquanto é tempo, se arrependa enquanto o Senhor está permitindo tu acordar, enquanto Deus está permitindo respirar. Se arrependa, porque isso aqui já está medido. Ah, irmão, você está falando isso para me ter medo, como muitos falam? Não, irmão, eu estou falando algo que está escrito. E isso aqui já cheira mal às narinas de Deus. Não só aqui, mas essa cidade em primeiro lugar. Eunápolis, Bahia. Por causa de pessoas que estão envolvidas em grupos terroristas. Grupos qual esse? Quadrilha. Isso é uma quadrilha. Isso não é grupo de gente não. Isso é uma quadrilha especializada em destruir a imagem da pessoa, especializada em matar a pessoa, jogar para outras pessoas matar. O que eles fizeram com Jesus, lembra? Vamos dentro da palavra, para não dizer que está fora dentro da palavra. Eles usavam de certas coisas. Eu tenho ouvido pessoas usar comigo da mesma maneira. De levedade, vinha até mim dizer que é crente, sendo um hipócrita. Pessoas dizer que serve a Jesus, em botar até um louvorzinho. Mas Deus me mostra, irmão. Não vou falar algo que Deus me mostrou, porque ainda não é cabível ainda falar. Mas um dia que Deus mandar falar, eu vou falar. Mas tem pessoas que acham que Deus é o homem. O Deus que nós aceitamos, ele é onisciente, onipresente. É um Deus que sabe, um Deus que já chama como já houvesse o dia de hoje. Você entende? Ele chama como já houvesse o dia de hoje. Deus, ele é tremendamente poderoso. Deus é onisciente, onipresente. O homem não é sábio. O sábio, a Bíblia diz que ele pegará o sábio nas suas próprias astúcias. Então ele sabe de todas as coisas. Então tem pessoas que não respeita a palavra de Deus neste lugar. E tem pessoas que não temem a Deus neste lugar.
Eunápolis, Bahia. Pessoas que não respeitam a vida da pessoa dentro da igreja, não respeita a vida das pessoas também, não usa de humanidade sobre a vida da pessoa. São pessoas que aprenderam dentro da palavra ser um Balaque, um Balaão, ser um Acabe da vida, ser uma Josabel que se levanta contra a obra de Deus, contra os profetas de Deus deste lugar. Então a mão de Deus vai descer mais outra vez neste lugar. Agora vocês que temem, amém. Agora os que não temem, fuge enquanto é tempo. E se essa der para fugir, né? Se arrependa enquanto é tempo, enquanto Deus está permitindo respirar, enquanto Deus está permitindo acordar. Tem pessoas que acham que Deus é um Deus bonzinho, que nós servimos um Deus só de escritura que está escrito, nós servimos um Deus poderoso, um Deus que diz que ele é terrível contra os inimigos, um Deus que abriu o mar e matou Faraó, um Deus que feriu o outro Faraó com a voz de anjo, com a voz do povo, e ele foi comido de bicho, um Deus que quando ele quer e quando ele faz algo para que as pessoas se espantem. Olha, foi ferido, brincou com Deus, foi ferido. E tem pessoas que vai ser ferido neste lugar por Deus. Vai passar como esteco. Está brincando com as coisas de Deus. E está faltando temor neste lugar. Principalmente de pessoas que desconhecer a Deus também. Deus a todo momento é bondoso. Ele é bom, a bondade dele é benigna. Mas tem pessoas aqui que estão passando do limite. E Deus vai colocar um limite. Creio ou não, mas a palavra é verdadeira. Creio, aceito ou não, mas vai se cumprir. Deus também, quando me mostrou também, eu estava em São Paulo, e aliás, eu estava aqui em Eunápolis, estava na roça, no Itu, e vi rio de água, chuva, enchente, vi aquela água cobrindo os lugares assim em roça, e saíram devastando tudo. Vi, como é o nome? Eu vi o trigo, sabe? Cobrindo o trigo, a água suja da chuva. Deus me mostrou isso. E eu vi a água descendo também sobre... Quando eu falei, tá lá, irmão. Uma coisa é a gente falar depois que aconteceu. Uma coisa é que tá escrito, o que a gente falou. E o que eu falei depois aconteceu. Tá lá no YouTube. Tá lá quando aconteceu. As enchentes, quando devastou várias casas. As pessoas que faz casa na enchente. Então é um Deus de revelação. É um Deus que avisa. É um Deus que fala. É um Deus que cumpre com a tua palavra. E eu até falei com Deus também. Mas por que Deus vai fazer? Ele diz, é preciso fazer isso novamente. Então, essas pessoas estão faltando temor de Deus, respeito de Deus. São pessoas que estão na balança e não estão sabendo de Deus. O homem, ele erra por não conhecer a palavra de Deus. Deus é misericordioso. Quando ele acordar, levantar, foi a bondade de Deus. Quando ele abriu os olhos, foi a bondade de Deus. Mas a bondade de Deus tem limite. E Deus vai colocar limite nesse lugar. E nesses grupos, nessa quadrilha que tem feito sobre o ataque cibernético de pessoas. Pessoas que ficam olhando. Eu não vou falar algo que Deus me mostrou um tempo atrás, porque Deus ainda não permitiu eu falar. Mas tem pessoas, irmão, que acham que nós servimos um Deus que não mostra, achando que Deus, o Deus que cuida de mim, o Deus que cuida da igreja, o Deus que cuida do teu povo, ele sabe o dia da manhã, irmão. Ele conhece. O homem não é nada, o homem necessita, o homem precisa de Cristo. O homem tem que reconhecer que ele não foi feito para pagar a sentença final e ir para a condenação eterna, não. O homem, ele procura os seus próprios caminhos, pois o Senhor, ele é tão bom, ele é tão bondoso, que ele não impõe nada a ninguém, pois o fardo dele é leve e suave. Mas ele deixa o homem procurar o seu próprio caminho, ele deixa o homem
a andar pelos seus próprios deleites, pelos próprios caminhos. O homem se queixa dos seus próprios caminhos, então ele deixa o homem. Se o homem quer andar no caminho de horror, no caminho de engano, ele deixa, irmão. Só que tudo tem um preço, vai chegar. A conta vai chegar. E tem pessoas que se acham esperto. Tem pessoas que deu para, eles fazendo isso, eles entram na mente das pessoas para que as pessoas atuem de má fé com as pessoas e acham que não vai ser cobrado. Acha que não vai ser cobrado. Acha que Deus não está vendo. Acha que Deus é onisciente e não sabe de todas as coisas. Eles acham que Deus é um Deus de engano, um Deus que revela, é um Deus que cuida da gente, é um Deus que está vendo que o homem está agindo de má fé com outro homem, é o homem agindo com o servo do Senhor, o homem indo de encontro com a palavra de Deus, o homem querendo ser poderoso demais, sendo que o homem não é nada, o homem é falho, o homem é aquele que a gente não pode colocar a confiança nele nunca, e sempre a confiança em Deus. Então Deus é bom. Louvado seja o Senhor. Então Deus, ele sabia, Jesus sabia o que estava no homem. Jesus, ele fez um milagre, eles conhecia, era tanto toda vez que Jesus fazia milagre, ele estava ao redor, toda vez que Jesus mandava o povo seguir, ele estava ao redor, mas ele estava ali para escarnecer, e aqui está cheio de pessoas que gostam de escarnecer da palavra de Deus, gosta de escarnecer do povo de Deus, aqui está cheio. Você está dentro da igreja, a pessoa está escarnecendo. Você está dentro da igreja, na porta da igreja, eles passam escarnecendo. São pessoas que não temem a palavra de Deus. E tem crente no meio do mesmo jeito, na mesma arquibancada, dizendo que serve a Jesus, mas serve a Baal. Usando da mesma patifaria, fazendo da mesma maneira. Tem pessoas dizendo que serve a Deus, como dizendo que serve a Deus pela metade. Tem pessoas, Tiago 4,3 disse, se é amigo do mundo não é amigo de Cristo, amigo. Não tem como ser amigo de Cristo sendo amigo do mundo. Ou é amigo de Deus ou é inimigo de Deus, diz a palavra. Deus é bom e como é bom. Mas não devemos ficar, se é Deus serve, se é Baal serve. Mas isso é mandamento, está dentro da palavra. Não adianta servir a Deus e andar nos caminhos de horror. Não adianta dizer que serve a Deus e andar que nem Balaque, andar que nem Balaão, ganhando dinheiro para amaldiçoar, andando na casa de Deus tentando amaldiçoar o irmão, tentando amaldiçoar a irmã, dizendo que conhece a Deus, só tem o nome de profeta, mas não é um profeta, é um enganador. Só tem o nome de pastor, mas não é pastor. Só tem nome de crente, mas não é crente. Só tem nome que está vivo, mas não está vivo. Só tem nome daquele que está em pé, mas não está em pé. Só tem nome. E está dentro da palavra, no livro de Apocalipse, ele disse, esses aí eu vomitarei. Porque não é crente, não é morno e nem frio. Então eu vomitarei da minha boca, diz as escrituras sagradas. Então tem palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus que diz isso. É a todo momento Deus está permitindo. E tem pessoas ainda que acham que Deus não está vendo e que as pessoas deram para fazer. Aqui neste lugar, cidade de Eunápolis. Aguarda isso neste lugar. Enquanto houver pessoas sem arrependimento, lembra de Nínive? Nínive, o profeta pregou e o povo teve esse arrependimento. Por causa, um rei colocou todo mundo para se arrepender. E houve o quebrantamento de pessoas também para se arrepender. Deus não destruiu a cidade inteira como o povo também. Agora tem umas pessoas que vai descer porque está brincando com as coisas de Deus e porque não tem respeito. Quer ficar se levantando com a capa de hipocrisia. Quer se levantar e achar que está se levantando contra homem. Pessoas zombadores, pessoas que não respeitam a palavra de Deus. Pessoas que nos atacam, pessoas que acham que está correto nos atacando. Pessoas que entram para denegrir a imagem
do homem, ou minha mesmo, pessoas que aprenderam com outras pessoas, grupo de hipocrisia, grupo de pessoas que é uma quadrilha, grupo de pessoas perturbadores de Deus, grupo de pessoas que não respeitam a religião do outro. O ai de Deus vai chegar, guarda aí, Eunápolis, Bahia. Fique na paz do Senhor.